Seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de questões de português e vamos lá para a primeira questão. Indique a alternativa com a disposição incorreta da flexão de número de palavras. Então, observe que nós queremos a incorreta, ou seja, a errada, né? Então, vamos lá. Flexão de número de palavras. Essa questão ela está querendo saber sobre singular e plural. Se os itens estão de acordo, né? Se está flexionado de forma correta. Então, vamos lá analisar os itens. Item A, patrões versus patrão, está correto, né? Aqui plural e aqui singular. O item B, tradição e tradições, também certinho, tradição no singular, tradições no plural. No item C, não e nãos, também ok, singular e plural. No item D, mês, está no singular e meses no plural, também certinho. E sobrou para a gente o item E, que é o nosso gabarito, que está o quê? Incorreto. Por quê? Tecelão está no singular, certo? Mas tecelãos está errado, né? O correto aqui seria o quê? Tecelões, tá? Então, o plural de tecelão é tecelões. Então, nosso gabarito aí, letra E. Próxima questão. Indique a alternativa que contenha as letras adicionadas ao alfabeto segundo o novo acordo ortográfico. No site Academia Brasileira de Letras tem um artigo, né, um pequeno artigo que diz aqui, ó, o acordo ortográfico de 1990 inclui no alfabeto as letras K, W e Y. Então, voltando aqui para a nossa questão, ó, nosso gabarito é o item B, né? As novas letras aqui, no caso, são ó, K, W e Y, tá? Questãozinha bem tranquila. E vamos lá para a nossa próxima questão. Quando elas pararam de piscar, passou a valer apenas a minha palavra. A expressão sublinhada tem valor, então a expressão sublinhada aqui no caso é a palavra quando, né? Então ela tem valor de quê? Causal, temporal, explicativo ou conclusivo. Eu trouxe aqui as conjunções temporais. Nós temos aqui, ó, algumas logo que, antes que, quando, assim que, sempre que, enquanto. Então, as conjunções temporais, elas dão ideia de quê? Ideia de tempo, né? O nome já está dizendo, são temporais, ideia de tempo. Então, quando as férias chegarem, viajaremos. Sempre que posso, vou à biblioteca. Então, dá ideia de tempo. Então, voltando aqui para a nossa questão, ó, nosso gabarito é o item B, temporal, né? Ó, quando elas pararem de piscar, né? Naquele tempo ali que elas pararem de piscar, passou a valer apenas a minha palavra. Então, ideia aqui de tempo, você anota que as conjunções temporais, as provas gostam muito de cobrar conjunção, e você cria na sua tabelinha de conjunção, com o tempo você dá uma lidazinha que vai memorizando. Quando você memorizar as conjunções, as questões vão ficar super fáceis. Próxima questão, também cobrando conjunção. As bancas gostam de cobrar conjunção. Então vamos lá, ó, nos trechos. Outra, uma amiga resolveu ir a Machu Picchu depois que comentei coisas incríveis sobre a viagem que fiz para lá recentemente. Então, a nossa primeira palavra destacada, né? E olha, eu gostei, mas talvez não seja seu tipo de história. As expressões destacadas exprimem circunstâncias respectivamente de quando eu falo em recentemente, eu tenho uma ideia de algo que é atual, né? Eu fiz determinada coisa recentemente, então faz pouco tempo, então já está dizendo, né? Da ideia de tempo. E talvez aqui, né? Talvez, da ideia de quê? De dúvida, né? Talvez eu faça isso, talvez eu faça aquilo. Talvez, como disse aqui, ó, talvez não seja seu tipo de história, né? Uma coisa que gera dúvida, uma expressão que gera dúvida. Então, nosso gabarito, letra B. Próxima questão, há erro de grafia em. Então, em alguma dessas frases aqui, né, vai ter uma palavra escrita errada. Então, vamos lá, ó. Item A. As emoções são reações imediatas do cérebro a estímulos externos. Aqui no item A está tudo certinho, não tem nenhum erro. No item B, a memória social considera o passado como uma construção coletiva. Tudo ok também aqui no item B. Item C. Um pensamento gera um sentimento que gera uma visão de realidade. Observe que aqui, ó, visão está escrito com Z e isso está incorreto. Visão se escreve com S. Então, já encontramos aqui um erro de grafia e a letra C é o nosso gabarito. E no item D, os pensamentos podem gerar emoções que podem ser positivas ou negativas. Então, aqui também tudo certinho, gabarito letra C. Próxima questão, no trecho. Nem toda Letícia é feliz, a palavra Letícia é acentuada pela mesma razão que a expressão.
Então, nós temos aqui o item A, você, o item B, cadáver, o item C, poéticas e o item D, aleatória. No item A, você, a gente separa dessa forma. Nós temos aqui uma oxítona, né? A sílaba mais forte é o C. Então, quando a sílaba mais forte é a última, nós temos uma palavra oxítona. No item B, nós temos aqui cadáver, separa dessa forma. A sílaba mais forte é o da, nós temos aqui uma paroxítona. No item C, poéticas, a gente separa dessa forma. A sílaba mais forte é o E, né? Tá acentuado. Lembrando aqui, nós temos uma proparoxítona e toda proparoxítona é acentuada. E no item D, aleatória, nós temos aleatória. A sílaba mais forte é o tó. Nós temos aqui uma paroxítona terminada em ditongo crescente, né? Então, nós temos aqui o I, que é uma semivogal, e o A, que é uma vogal. Então, do fraco para o forte, da semivogal para a vogal, está crescendo, né? Então, nós temos aqui uma paroxítona terminada em ditongo crescente, que é o mesmo caso da palavra Letícia, né? Que separa dessa forma. Letícia. Nós temos aqui uma paroxítona, sílaba mais forte é a penúltima, terminada em ditongo crescente, beleza? Então, o nosso gabarito é a letra D. Próxima questão, as palavras são classificadas em oxítona, paroxítona, neoxítona, paroxítona e proparoxítona de acordo com a posição da sílaba tônica, ou seja, da sílaba mais forte. Olimpíadas é uma palavra proparoxítona. Assinale a seguir a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas. Então, lembrando, né, como eu já falei anteriormente, que toda proparoxítona é acentuada, então fica até mais fácil da gente encontrar a resposta. No caso dessa questão, a gente já pode até excluir as palavras que não têm acento. No caso aqui, ó, natação. Observe que natação ela tem um tio. Algumas pessoas acham que o tio é um acento. O tio não é acento. O tio ele é apenas um sinal gráfico de nasalização, né, que dá aquele som fanho, né, do an, mãe, pão, esse som nasalizado. Então, o tio não é acento, tá? Então, a gente já tira aqui, ó, natação e atleta que não tem acento, então já está descartado o item A. No item B, nós temos artística, que ó, a sílaba forte é o tis. Ginástica, a sílaba mais forte é o nas. Em título, a sílaba mais forte é o ti. Todas são as sílabas antepenúltimas, né? Então, aqui já é o nosso gabarito. No item C, ó, atleta não tem acento, natação não tem, medalha não tem acento nenhum, então não tem como ser proparoxítona. No item D, natação não, competição não, ó, competição também tem um tio não é acento. E ginástica, né, que poderia ser, mas no caso eu preciso que sejam todas as palavras. Então, em todas as palavras, nós temos aqui o item B. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.